precisa ter coragem para empreender, né? O medo muitas vezes paralisa mesmo. E eu vejo, agora falando um pouco no papel da mulher, né, no nosso lugar de fala, que existe uma pressão não só social, mas da própria mulher pelo medo de errar. Então, muitas vezes as mulheres são cobradas para exercerem um papel de mãe integralmente, como se não tivesse outras funções, ou exercer a sua função plenamente como se não tivesse filhos. Existe muito essa pressão em ser perfeito em tudo, né? E eu acho que nós não temos dúvida da competência das mulheres. No entanto, algumas, por medo, não vão à frente, né, na parte de empreender mesmo, de sair um pouco ali do seu local mais confortável. E é muito difícil. Como foi para a senhora? Porque quando começou o Sabin, o Leandro era pequenininho, era bebê, né? Como foi para a senhora equilibrar os pratinhos da maternidade com uma função tão importante, abrindo uma nova empresa? Quando começou o Sabin, o Rafael nem existia, né? E a Raquel era bem bebê. O Leandro, todos três eram muito pequenos, né? E não foi fácil mesmo, não. Eu cheguei a procurar um casal de psicólogos, eu achava que os meus filhos iriam cobrar a minha ausência mais tarde. Eu não tinha tempo de permanência dentro de casa, mas eu não abria mão de algumas coisas que hoje eu admiro a mulher, a menina que eu ainda era muito nova, mas que tomei aquelas atitudes que foram muito assertivas, né? Minha mãe falava que eu era muito dura com meus filhos. Então, às vezes, você precisa de ser duro com eles mesmos e para dar certo. Então, quando eu falo ali que eu cheguei a procurar psicólogo porque eu não tinha noção do que poderia acontecer se não acertasse, né? A gente tem esse medo, mas a gente tem o medo também de morrer, é um medo que toda mãe tem, né? O que vai acontecer com os meus filhos se eu morrer? Eu não tinha outra fonte dentro de casa, a minha era a única fonte de renda de sustentação dentro de casa. Então, isso também pesava muito para mim, porque eu que sustentava, né? Eu que ia criar esses meninos. Então, eu tinha esta preocupação também. E isso me dava muita força para trabalhar, né? Isso me dava muita certeza de que eu precisava trabalhar muito, né? E eu não abria mão de jeito nenhum. Então, para eles, o que eu falava era primeiro o dever, depois o lazer, né? Eu fazia aquele meu primeiro momento ali, eu mesma arrumava, quando eram mais pequenos, eu mesma arrumava os meninos, 6:30 da manhã eu já estava com os meninos prontos, tomando café para sair para a escola, quando eles eram bem pequenos ainda. Mas eu deixava, 2 filhos eu deixei com guarda noturno, né? O Rafael e o Leandro, eles ficaram com guarda noturno. Hoje não dá para você fazer mais isso, né? Mas naquela época a gente fazia. Então, teve muitas dificuldades, né? Não é fácil chegar onde a gente chegou sem passar risco, sem deixar de fazer algumas atribuições que você acha que era só sua. Mas aí eu falo novamente que é importante você ter coragem de ir à frente, não desistir do seu sonho, entendendo que isso também faz parte do processo, né? O Leandro, a primeira vez que eu fui, no Dia das Mães, a hora que eu cheguei, eu falo que a gente vai aprendendo o tempo todo o que é importante. Vai te apresentando ao longo da sua jornada definição de prioridades, né? E prioridade de mãe muitas vezes não abre, tem horas que você não pode abrir mão do seu papel também, né? Qual é o momento que você não pode abrir mão do seu papel? Então defina isso na sua vida, tenha isso muito claro, seja pai ou seja mãe, né? Qual o momento que eu preciso de abrir mão do meu trabalho também? Então, eu preciso de entender isso. Isso é que eu ouvia, era muito forte. Então, por exemplo, no Dia das Mães eu cheguei, começou, mas tinha uma menina que chorava o tempo todo porque a mãe não chegou. Aí eu aprendi que eu não podia abrir mão desse papel ali, que Dia das Mães, alguns dias eram essenciais a presença da mãe. Nos demais, você acha outra pessoa para fazer no seu lugar, porque tudo vai dar certo e tudo vai ficar vivo, né? Nenhum vai morrer por causa disso, não. Mas esses papéis da maternidade é o que ainda mais preocupa a mulher, é o que mais dificulta a mulher na decisão da carreira, principalmente na decisão de chegar ao topo. Ela vai precisar de abrir mão, mas é por um pouco tempo, né? E o resto da vida dela, ela vai precisar de cuidar dela mesma. Então, ela não pode abrir mão, do papel de pensar no futuro dela.
né? Hoje nós estamos vendo a longevidade que chegou. Quem vai cuidar de mim no meu futuro? Eu vou delegar isso pensando que vai ser meu filho ou meu marido, que eu não sei se vai antes de mim ou se vai continuar comigo. Eu preciso de ter essa certeza de que eu preciso de ter, às vezes, tomar decisões muito difíceis, mas é em prol de mim mesma. E a mulher, ela fala sim para todo mundo e fala não para ela. Né? E essa mudança, eu tenho buscado muito essa bandeira feminina, tenho trabalhado muito a questão da mulher, do espaço da mulher, da liberdade financeira da mulher, para ela poder fazer as escolhas dela, né? Ela precisa de ter uma liberdade financeira. E o que eu vejo é isso, eu não passei a dificuldade que muitas mulheres passaram, eu não tive dificuldade financeira para chegar onde eu cheguei, mas eu percebo quanto as pessoas falam que eu sou inspiração para elas, então eu vejo a responsabilidade da gente de estar passando, que é preciso ter coragem sim, né? O medo é que emperra e faz você parar, faz você frear com seus sonhos, faz você desistir daquilo que você quer. E a gente precisa de avançar sempre, né? Não pode deixar de caminhar, se tiver difícil, continue aprendendo, ter humildade de buscar conhecimento, de pedir ajuda, tem muita gente disposta a te ajudar, ter os seus sonhos muito bem definidos, eu quero ser isto e eu vou lutar por isso, eu quero trilhar por esse caminho. Quando você define isso na sua vida, as coisas vão chegando, né? Você vai conseguindo conquistar passo a passo aquele seu sonho. Eu vejo que precisa ter uma quebra de alguns ciclos. Então, a mulher, eu vejo muito que já existe essa mudança, mas a mulher, primeiro, ela viu que a avó dela era extremamente dependente, a mãe também, né? Às vezes até queria sair de casa, mas não podia, sendo apontada. Você tem que exercer a sua função de dona de casa, de mãe. Quem gosta de exercer essa função, tudo bem, mas quem deseja também ter outro trabalho, tudo bem também. Então, quebrar esse ciclo de preconceito, de machismo, é algo que a gente precisa fazer no dia a dia e passar por cima desse medo, porque existe muito esse receio de alguém apontar. E desafios vão aparecer para quem empreende, conhece, sabe como é que é. Então, diante do primeiro desafio, viu? Se você não tivesse feito isso, você estava confortável. Se tivesse seguido o seu trabalho que tinha antes, não teria acontecido esse desafio de agora. Então, a mulher precisa ter essa coragem mesmo de passar por esses problemas que vão aparecer durante a sua caminhada no empreendedorismo e ter certeza da sua competência, porque muita gente aponta, né? A gente fica em dúvida, não, será que eu realmente... Até você mesmo, né? Você observa que muitas mães cujos filhos não foram bem-sucedidos e estão aí nas drogas, ela começa a se acusar porque ela acha que a culpa é dela, mas... Não foi porque ela foi trabalhar que ele fez aquilo. Se ela não tivesse trabalhado, ele iria fazer a mesma coisa. Então, é isso que ela precisa de entender, que ela não pode trazer para ela a culpa do insucesso de um filho, porque independente dela trabalhar ou não trabalhar, isso iria acontecer com ele.